Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar só mais um pouquinho, as pessoas começarem a chegar. Seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho que as pessoas já estão chegando. Boa noite, tudo bem? Isso aí, todo mundo chegando. O convidado de hoje já está na área. Isso aí. Sejam bem-vindos ao nosso TBT Análise Live de hoje, né? Hoje estamos fazendo um horário diferenciado que, de certa forma, lembra até o horário no qual foi disputada a prova do TBT de hoje, né? Há quase 12 anos atrás, aproximadamente nesse horário, um pouquinho mais tarde, foi disputada a prova que vai ser o nosso TBT dessa quinta-feira. Vamos chegando, aguardar só mais um minuto. E eu mostro para vocês a prova de hoje, como eu sempre faço antes de chamar o convidado do dia. Boa noite para todo mundo. Alô, Adriano, tudo bem? Com certeza, Daniel, foi espetacular. É uma prova assim. Eu sempre falo, né, para as pessoas, quem me acompanha no meu perfil individual, Coach Marcelo Bastos, eu já escrevi uma vez sobre que essa prova, assim, os jogos para mim, eu já considero os Jogos de Pequim assim, o jogo dos jogos, né? Ele foi icônico por uma série de fatores. E com certeza essa prova de hoje, nosso TBT, contribui para essa avaliação que eu faço, né? De tão especial que foram os Jogos de Pequim. Então eu vou fazer o seguinte agora, como eu sempre faço para iniciar a nossa live, debate, eu vou passar para vocês o vídeo da prova, né? O compacto da prova. Então vamos lá, ajustar aqui a posição. Aqui. Então vamos lá para a nossa prova de hoje, o nosso compacto. Início da prova, Austrália, na primeira passagem, abre na frente. Final da segunda passagem, Estados Unidos na frente. Terceira passagem, França liderando. E aí que vem a grande razão para essa prova ter a importância que ela tem. Virada dos últimos 50. E essa espetacular reação do americano Lisa aqui em cima do Alain Bernard. Vitória espetacular dos americanos. E toda essa reação da equipe americana, principalmente no Michael Phelps. Bom, agora que eu já tive a oportunidade de mostrar o compacto da prova para vocês, com certeza nós vamos voltar a ver alguns momentos dessa prova assim que for possível, assim que for relevante dentro do nosso debate. Eu vou chamar o convidado de hoje, que também é um convidado muito especial. Sabe muito bem o que é estar dentro de uma edição de Jogos Olímpicos. E aguardando. Isso aí. Fala, Marcelo. Fala, Cassiano, tudo bem? Tudo bom, coach? Tudo certo, tudo tranquilo. Olha, a live de hoje é tão especial, que a gente conseguiu fazer esse. A gente sabe que a gente está passando por um período de muitas lives, né? Todo mundo fazendo muita coisa,
E, felizmente, na primeira tentativa, nós já conseguimos fazer contato. O som tá ok para você? Tá perfeito para mim. Tá ótimo. Agora também estou usando o fone, eu não vim usando nas outras lives, mas testei para ver se vai ficar mais interessante. Mas que bom, isso aí para você ver como é que a live de hoje é especial, uma prova assim Nossa, espetacular, né? é Assim, uma das provas mais vistas na história das Olimpíadas, né? História da natação. É incrível, foi incrível mesmo. sim, sim. Como eu falei no início, assim, eu particularmente já considero os Jogos de Pequim muito especiais, por tudo que Sim. aconteceu, né? Você olha por todos os aspectos, foi a questão dos trajes, né? O grande debate que ocorreu em relação aos trajes, teve a questão dos 8 ouros olímpicos do Michael Phelps, o Michael ouro Phelps, Do César Cielo no pois 50 livre. é. Então, assim, não faltaram motivos para considerar essa edição de jogos como uma edição especial. E aí a gente, Foi espetacular. foi uma coisa assim fenomenal. E aí eu quero aproveitar para agradecer em meu nome, em nome da Uniswim Oficial, por você ter aceito esse nosso convite para fazer essa É, live cara, aqui com a gente. prazer, né? Isso aqui falar de natação é um espetacular, né? Eu falei para você, né? Em 2000 e em 2004 eu fui comentarista da natação, né? Logo depois que eu estava parando de nadar e tinha parado de nadar. Em 2008, por causa de questões de trabalho, eu não consegui. Eu tinha que ficar com meu filho, era muito novo, então eu tinha que dar uma força em casa. Sim, Mas assistir o tempo inteiro em casa foi sensacional, né? Curtir, putz, não só essa prova, né? Foram 25 recordes mundiais naquela Olimpíada. nossa, Foi espetacular. espetacular. A questão dos trajes, né? Os trajes, eles deram uma grande evoluída. Parece que todos os fabricantes prepararam para que os trajes para 2008 foi um grande salto, né? Na época, a Speedo entrava com LZR, que foi o que o Michael Phelps usou, que era sensacional. Eu sei porque eu tenho um LZR. Eu nadei em 2009, em 2010, competi o Master com o LZR, eu fiz tempos absurdos. Eu nunca mais imaginava que eu iria fazer. Então era um diferencial absurdo, né? O coach Puciado falou na outra live que dois grandes motivos, e eu concordo com ele, também acho isso, que era a questão de flutuabilidade e também da compressão, né? A roupa apertada. Eu lembro que a minha perna, ela não cansava no final. Olha, Então é uma diferença absurda, cara, absurda. Mas não, vamos lá que os jogos foi bem fora. bacana, foi movimentado, foi histórico, né? Não tem como não. Michael Phelps, 8 medalhas, foi. E tinha tudo para perder exatamente nessa prova. É a prova que eles eram menos favoritos, né? Sim, sim, porque assim, e eu vejo o seguinte, né? Antes de a gente entrar nos detalhes, o que eu observo de muito importante nessa prova é assim, você imagina que foi, vamos dizer assim, no início, né, das provas de natação, foi logo na primeira metade, e se ele vem a Segundo perder, dia, né? então se ele vem a perder aquela prova, né, tudo bem, ainda tinha chance de empatar 7 ouros com o Mark Spitz, mas Sim. você imagina a pressão que seria, né, aquela comemoração dele no final do vídeo, parece uma comemoração assim de um alívio, apesar de não estar nada garantido, mas como era uma das provas de maior dificuldade do ouro, né, ele parece que é um grito de alívio, de libertação, né, de saber que passou por uma etapa difícil. Pois é, né? O contexto desse revezamento também era muito particular, né? Independente da questão das 8 medalhas do Phelps, né? Os Estados Unidos eles tinham ganho 7 Olimpíadas seguidas até 96, né? E em Isso. 2000 foi prata, perdendo para a Austrália. Em 2004 foi terceiro, né? Então, e o Jason Lisa que estava nas duas. Em 2000 ele foi reserva, em 2004 ele fechou. Então, ele tinha uma fama, né, de tá velho, 32 anos, que naquela época era um Sim. dos nadadores mais velhos, tinha essa fama de amarelão, de fechar revezamento. Enfim, era um contexto ali, fora que eu acho que foi um dos principais, né, que no dia anterior a França vinha com um favoritismo, porque no ano anterior, até o ano anterior, os melhores nadadores, os melhores da França estavam entre os 10 do mundo. Os Sim, sim. americanos ainda não, né? Não estavam
estão bem ranqueados. Eles foram entrar bem no ranking depois da eliminatória americana, né, das trials americanas. Né? E aí os jornalistas que não são nada bobos, né, gostam de botar uma pilha, foram entrevistar logo Alain Bernard bem no dia anterior da prova, e ele falou que chegaram aos jogos para esmagar os americanos. Você sabe como é que é americano em revezamento, né? Sim, sim. Nossa, então aquilo lá criou um ânimo a mais, né? Todos falam disso. Os próprios franceses falam, não foi isso, foram os jornalistas, né? Bom, mas está lá, entre aspas, essa fala dele, né? Não tem como negar. Aquele tipo de situação assim, né? Que, vamos dizer assim, nos bastidores, alguém tem falado assim, por que você foi abrir a boca para falar isso? Foi bem isso, cara. Foi cutucar a vara curta, né? Foi bem complicado. Cutucar com vara curta. E assim, até você já falou sobre essa questão da provocação, né? Porque assim, apesar de tudo, apesar do favoritismo dos franceses e tudo, né? Havia um amplo favoritismo pelo ranqueamento deles individualmente. Mas assim, por exemplo, eu estava fazendo alguns levantamentos. A equipe americana já conseguiu bater o recorde mundial nas eliminatórias, né, para ver essa questão como é que estava dos trajes e tudo na eliminatória, com 3 nadadores diferentes. Sim, 3 reservas, né? 3 reservas. A soma, né? A soma dos tempos dos atletas já era melhor que o recorde. Sem contar a saída livre, né? A saída do revezamento que se ganha bastante. E nós vamos falar sobre essa saída, né? Sim. Mas só isso aí, a expectativa era que ia cair o recorde mundial. Os Estados Unidos já pega na eliminatória e já bate. Sim, com 3 reservas. Com 3 reservas. A França com 2, eles com 3. Isso. E os próprios franceses também já nadaram muito bem nas eliminatórias, né? Apesar de que no caso da França, eu tive nesse levantamento que eu fiz, nesse acompanhamento que eu fiz, eu percebi que eles tiveram 2 reservas só, né? O Amaury Lever e o Fred Busquet nadaram as eliminatórias, com a diferença que o Busquet não fechou o revezamento, não foi o terceiro, ele fechou o revezamento. De manhã ele fechou, exatamente. Isso. Na parte das eliminatórias ele acabou fechando. E fechou na hora, já nas eliminatórias ele fechou com o melhor split de todos os tempos, né? 46-63 logo na eliminatória. Sim. Já foi um negócio que, imagine a confiança que não deu para os franceses. Né? Sim. E aí vem a grande diferença, assim, foi o mais interessante quando a gente pega a estratégia, né? Eu pego aqui a relação da final, né? A confiança da França era tão grande que o que eles fizeram? Que eu também faria, né? Se eu fosse técnico, tivesse aqueles nadadores em mãos, né, para montar uma equipe e tudo, eu também pensaria nisso. Fugiram de uma formação mais tradicional e colocaram o Busquet em terceiro. Porque geralmente o terceiro nadador, quando as equipes optam por uma sequência, por uma ordem mais conservadora, acaba sendo teoricamente aquele nadador. É difícil até falar isso nesse nível, né? Mas seria o 4º tempo da equipe. Seria o 4º tempo, isso. E se eles vão lá e colocam justamente o Busquet como terceiro. E os americanos não. Se a gente for, os americanos, vamos dizer assim, eles seguiram uma formação muito mais conservadora. Que se a gente pensar que só o Cullen Jones nadou a final, né, no revezamento, e ele foi justamente o terceiro nadador, então, dentro de uma expectativa que a equipe americana fez, era realmente para ele ser o terceiro, não teve nada de errado. E aí até o Daniel Nakata aqui estava falando que ele fez o mesmo tempo na final. Exatamente. Foi o que deu aquela, vamos dizer assim, agitada no revezamento, no sentido de que o Eamon Sullivan abriu com recorde mundial. Recorde mundial na abertura, foi um espanto, né? O Michael Phelps, muito pensaram, nossa, o Michael Phelps não aguentou. O Michael Phelps ele bateu o recorde americano na abertura também. Sim, também melhorou. E um detalhe, né? Ele tinha acabado de nadar a semifinal dos 200 livre. Exatamente. Ele tinha aquela maratona, né? Sim. Mas tinha nadado os 200 livre antes da prova.
Certo, certo, ainda tem esse detalhe. Eu até estava. Toda vez que a gente faz uma TBT como essa, né, dentro da Unisul, a gente debate um pouco da prova antes, né? Conversa outra, a gente tem a nossa resenha anterior ao evento, né? Aí eu até brinquei e falei com o Rodrigo assim, eu falei, não, mas ele não nadou tão bem assim o Phelps, mas aí realmente. Quando a gente fala assim, não nadou tão bem, parece até uma maldade, né? Porque se a gente for pensar em tudo que ele fez naquela edição dos Jogos, no tempo que ele fez, que foi recorde americano. Eu, particularmente, só acho ainda, aí se você quiser, a gente pode colocar a prova toda, e eu vou falando, a gente vai conversando, vai comentando a prova. Eu achei que ele tinha ali uma frequência de braço muito acelerada no início, nos primeiros 50 metros. Fora até. A estratégia dele, né? A estratégia dele eu também achei que não foi das melhores. Ele era o recordista mundial. Alain Bernard era o recordista mundial. Jason Lisa pula meio corpo atrás. Não tinha como ganhar. A prova estava ganha, né? Sim. Aí ele pega e me acelera, me passa com 21, né? Eu fiz todo um estudo da prova, né? Contei braçada, foi um absurdo. Ele passou com. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem, o que eu queria te perguntar. 21, 27, absurdo. Olha, excelente. A gente pode passar a prova completa dessa vez, e aí nós vamos fazendo os comentários em cima dela, fazendo as observações. Tá, eu vou passar só um pouco aqui, deixa eu só dar uma olhada. Você sabe que eu estava olhando também, eu vi uns vídeos, umas entrevistas. Pode falar. Os franceses, eles chegam a apontar os técnicos como um dos grandes culpados dessa prova, porque eles mudaram a estratégia 1h30 antes da final. Então, os técnicos quiseram surpreender os americanos, sim, mas surpreenderam os próprios franceses. Os próprios atletas não sabiam daquilo e ficaram meio ressabiados, né? Será que vai dar certo? Colocar os dois melhores a princípio para fechar, que é uma estratégia diferente. Essa estratégia de nadar um pouco atrás não é bacana, né? Sim, hoje em dia o pessoal gosta de nadar. Tanto que hoje que tem um revezamento misto, normalmente se coloca uns 2 homens para abrir, para não ficar na marola de trás, né? Certo, certo. Ó, a gente vê aqui a Austrália, que abriu na frente, né? Foi uma prova espetacular do Emo Sullivan. Foi. O Emo Sullivan bateu o recorde mundial aí, né? Sim. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Conseguindo visualizar melhor aqui? Vamos lá. Tô sim, tem sim. Aí a Austrália abriu na frente. Agora, o segundo nadador americano, me fugiu o nome dele agora. Não consigo postar aqui. Ele... É o Garrett Weber Gale. Eu achei que ele fez, assim, com certeza, né? Talvez tenha sido a grata surpresa também do revezamento americano ali no meio, quase que ele nadou para 46. Né? 47,02, isso mesmo. Né? Então, assim, por mais que você espere que... Primeiro que já era muito difícil naquela época, mesmo com saída lançada, nadar para 46 no revezamento. Então você imagina você ter ali seu nadador no meio do revezamento fazendo 47,02 e você com uma formação tradicional, com uma ordem, né, com uma sequência tradicional. Uhum. Tanto que ele entrega na frente. Estados Unidos na frente, exatamente. E aí entra o Febrini Busquet, né, que tinha arrebentado de manhã, que tinha feito o melhor tempo da história de revezamento, né, da parcial do revezamento, com teoricamente o pior nadador americano, né? Exato. E ele vai abrindo. Aí tem no bloco, né, o Jason Lisa, com todo aquele histórico de perder 2 revezamentos das 2 últimas Olimpíadas, ter essa fama, né, de amarelão de revezamento, 32 anos. Você sabe que 2 anos antes da Olimpíada, o técnico dele saiu, foi para a universidade e ele treinou sozinho os últimos 2 anos. Imagina. Olha lá, ele pulou meio segundo atrás. E aí o Jason Lisa que sai respirando para a direita. Então ele não olha o Alain Bernard nesse primeiro 50. E o Alain Bernard ele abre mais 3 décimos. Você vê um detalhe, né? Na ida,
o francês está no meio da raia e o Jason Lisek está colado na raia, meio que surfando na onda do francês. Sim, sim. E aí tem o final de Aí prova aqui. Pode falar, pode falar. Não, no final de prova ele acelera muito, né? O francês começa a se debater, aumentou o ritmo de braçada, deu muito mais braçada. Isso. E o Jason Lisek, ele foi lá, se superou, manteve o controle, foi pegando aos poucos. Na hora que ele virou os 50, ele declara que ele meio que tinha perdido as esperanças. Falei, pô, o cara é recordista mundial, abriu nos primeiros 50, não vou conseguir pegar. Putz, vai ser mais uma derrota. O Michael Phelps não vai pegar as 8 medalhas de ouro. Ele já foi meio que, né, ficando desesperado. Mas conseguiu manter a calma, a frieza. Aí quando como ele veio respirando, né, pro francês, ele foi olhando. E começou a perceber que ele começou a pegar aos poucos. E aí bateu aquela confiança, né? Certo, certo. E assim, você observa o seguinte, né? Você observa também uma coisa muito interessante que eu pude observar nesse finalzinho. Até na semana passada o Pusselt falou muito sobre isso, e é uma coisa que a gente, quem acompanha a natação de perto, você conseguiu observar na prática, você sentiu na prática nadando, né? Você usou o mesmo traje. O quanto facilita, lógico, para quem tem técnica, para quem tem condicionamento, para quem está realmente preparado, o quanto o traje ajuda o tronco a subir. Pois é. Você observa umas 3 ou 5 braçadas consecutivas assim, que o ciclo de braçada, que o Jason Lisek subiu. Né? Ele conseguiu fazer o tronco subir. Foi a hora que eu acho que ele eu falei para você, não cansa a perna, o seu quadril não cai, a perna não afunda. Você aguenta pra caramba. A Federação Internacional, né, a natação, aceitou esses trajes porque começaram a cair muitos recordes. Então, para a natação foi super bom em questão de marketing, né? Só que, com essa chegada desses trajes de 2008, LZR, depois Jaked, né, os outros trajes sensacionais, começaram a fazer toda a diferença, com materiais ultra sofisticados, ultra tecnológicos, foi ficando muito caro. Sim. E aí a natação, que não é um esporte caro, né, teoricamente, porque uma sunga não era caro, o óculos de touca não era caro, mas um traje desse custava 3, 4 mil reais, era um negócio absurdo. Sim. Então você começava a limitar, né? Em Jogos Olímpicos não, né? Jogos Olímpicos, quando você chega, isso desde a minha época, você chega, todos os fabricantes querem te dar. Sim. Você ganha. Né? Ganha material, ganha porque você está como atleta olímpico. Né? Então nessa também não foi diferente. E todo mundo sabia que LZR era um grande lançamento. Então, lá no box da Speedo, os atletas falaram que tinha uma fila para pegar. Uma fila gigante de todos os atletas para pegar o traje dele. Os americanos, você viu que eles receberam, era todo customizado, USA. A França, eu fiquei observando isso também. A França ela tinha 2 nadadores com LZR e 2 com TYR, o TYR. Né? Então eram trajes diferentes, talvez não tecnológicos. Sim, sim. É porque assim, realmente, por toda a questão do patrocínio, por toda. Que era não, né? É sempre muito importante para os fabricantes e por tudo que representava aquela edição de jogos, pela possibilidade dos 8 ouros olímpicos do Michael Phelps, a Speedo, tanto que a gente percebe que depois disso, já em 2009, parece, assim, não se vê os trajes da Speedo com a mesma força. Né? As outras empresas conseguiram chegar junto, conseguiram superar a Speedo em alguns fatores, mas assim, da mesma forma que os nadadores se preparam para ter o seu melhor resultado dentro de uma edição de jogos, com certeza é o sonho de qualquer nadador, o objetivo de qualquer nadador, a sensação que ficou desses jogos é que a Speedo concentrou todos os esforços para ter o melhor traje possível naquele momento. Foi o grande lançamento, exatamente, foi bem isso. Esse ZR é tipo um cúmplice com o Michael Phelps, né? Parece que foi preparado para o Michael Phelps atingir esse objetivo dele. Então a Speedo também tem um pouco de culpa nessa história, né?
Não, com certeza. Com certeza. Né? Cara, agora, voltando... Fala que a gente vai voltar para o revezamento. Vai, fala lá. Isso, não sei se você tinha pensado nisso, que eu ia te fazer a grande pergunta agora, que eu acho que a gente ainda vai passar muitos e muitos anos falando sobre isso. Né? Uhum. A amarelada do Bernard ou um desempenho de extraterrestre do Jason Lesnick? É exatamente isso, cara. Foi essa terrestre. Porque o Alain Bernard, cara, ele fechou com 46,7. Foi um Sim. tempo absurdo, né? Por quê, né? O Alain Bernard, ele venceu depois. Ele era o recurso mundial, 47,50. A diferença de saída livre para saída de revezamento, para saída do bloco de partida numa prova para o do revezamento, mais ou menos 6 a 7 décimos, fora a questão do uso do braço como alavanca, né, de auxílio para vir para frente. Tem uns nadadores que dão um passo, né, eles estão atrás da baliza, quando o nadador está chegando, eles dão um passo para pegar mais impulso. Então é um pouco mais que isso, né? Mas se a gente for analisar, cara, olha só, eu peguei aqui, ó. O Alain Bernard, ele me passa com 21,27, que é uma passagem absurda, sim, necessária para quem tem 47, passar com 21, né? Sim. E volta com 25,46. Foi 4 segundos de quebra. Normalmente a gente se quebra 1,7, 1,5, né? É o normal. O Jason Lesnick, ele passa com 21,50, porque ele estava atrás do francês, já passou muito forte. Sim. Mas aí ele voltou com 24,56. Quase 1 segundo a menos que o francês, né? E aí a questão das braçadas que eu te falei. Ó, o Alain Bernard, ele foi com 13 até a metade da piscina e 13 até o, e 21 até os 50, porque tem a questão da saída. Sim, a saída livre ele ganhou, a golfinhada. Então ele faz 13 e 21. Sendo que nos últimos 15 metros, 13. Então fez 13, 10 metros 8, 15 metros 13. Então ele fez 34 braçadas na ida. Na volta, ele patinou muito, cara. Ele voltou com 40 braçadas. Nossa. O Jason Lesnick, ele passa com 29 e volta com 32. Essa diferença é só da saída. Sim. Então ele suportou toda aquela resistência, né? Toda aquela dificuldade final de prova, ele suportou totalmente. Né? Ele manteve o controle, não se debateu. Né? Aí tem um detalhezinho, né? A França perdeu por 8 centésimos. Você viu a diferença da saída dos dois? Vi. O Jason Lesnick, ele saiu com 0,04. 4 centésimos ele saiu. De diferença quando o Colin Jones bate na borda, no placar eletrônico, e ele tira o pé do bloco de partida. E o Alain Bernard faz 0,19. Se tivessem saído iguais, só isso a França já tinha ganho. Só esse detalhezinho. Sim. Né? A soma dos tempos, né, dos 4 nadadores é maior. Se bem que o Colin Jones ele saiu mal, ele saiu com 0,38. Saiu bem mal. Eu lembro que em 96 a gente já tinha esse sensor de saída e a gente tinha um reloginho para treinar. E a gente treinou muito a saída de revezamento. E 0,01, porque era permitido até menos 0,3. Era negativo 0,3, que era considerado falha do placar, uma margem de erro. E a gente cansou de treinar isso. Né? E os técnicos falavam, não, pelo amor de Deus, não faz 0,2. Eu falei, é permitido, não é? Vamos fazer, vamos usar tudo que a gente pode. Vamos arriscar, né? Pô, tá aí provado. Eles ganharam por 8 centésimos e se perdeu só na largada do Alain Bernard, ele perdeu a prova. Né? 15 centésimos a mais. Perdeu por 8. Isso é um pequeno detalhe, né? Sim, sim. Não, ali foi... até o Rodrigo fez uma pergunta aqui pra gente, acabou passando aqui, mas eu guardei a pergunta para poder fazer para você, para a gente poder debater. Até que ponto você acha que interferiu o fato do Jason Lesnick na volta ter nadado mais próximo ali do Alain Bernard, na raia e tudo? Porque o Alain Bernard, além de olhar na volta, né,
no momento de pegar o ar e tudo, ele estava olhando para a arquibancada, então ele não estava sabendo o que estava acontecendo exatamente. Tinha uma ideia, lógico, mas ele não sabia exatamente como o americano estava na cola dele. Ele se aproxima muito da raia. Então, né, os dois respiram para a direita. Né? Então, na ida, o Jason Lister estava respirando o contrário, então ele conseguiu. O tipo de óculos que se usava na época, né, tem a visão, você consegue sentir que o campo de visão é maior. Não que estaria olhando, mas o campo de visão dava para perceber onde ele estava. Tanto que o Jason Lister, quando ele virou, ele sabia que ele tinha se distanciado mais ainda, né, do Alain Bernard. Na volta, e aí como eu falei antes, né, na ida, o Jason Lister ele cola na raia, meio que surfando na pernada do Alain Bernard. Se ele tivesse um pouquinho para trás, ia ser prejudicial. Sim. Mas nessa posição que ele estava, que era meio corpo, puta, foi perfeito isso. E o Alain Bernard, ele vai um pouco para o meio, ele nada no meio, que é correto isso. Os dois adotaram a estratégia correta, né? Aí, após a virada, quando o Jason Lister percebe que começa a encostar nele, ele faz o contrário. Ele vai um pouco para o meio e o Alain Bernard, como ele estava respirando para o lado contrário, ele vai mais para a raia para conseguir enxergar melhor. Eu não sei se você percebeu, ali na chegada, um pouco antes da chegada, o Alain Bernard dá uma olhada por baixo, que ele vira o rosto, ele olha um americano. E isso já atrapalha também, né? Sim, só aí já pode ter detalhezinhos que atrapalham. Só aí já pode ter. Mas o Jason Lister também, ele também olhou o Jason Lister. Mas ele estava do lado certo, então ele aproveitou e deu uma olhadinha, mas era no movimento da respiração. Então, esses detalhes, cara, é um absurdo. Se eles quisessem, os franceses devem estar até hoje, eles não gostam, eles se sentem mal falando disso, né? Sim. Engraçado também que teve a comemoração dos 10 anos desse revezamento, e ano passado teve mais uma entrevista com o Jason Lister, né? E ele falou que hoje, como espectador, ele assiste a prova como um telespectador. Ele fala que não acredita que ele pegou. Ele fala, nossa, como esse cara pegou. Ele analisa fora do contexto, né, dele sendo o cara. Fala, não tinha como pegar. E aí ele foi lá e conseguiu. Cara. E aí ele virou o salvador do Michael Phelps, né? Com certeza. Ele falou que ele chegou na vila. Pô, o time americano de basquete foi todo mundo cumprimentar ele, não o Michael Phelps. E ele não podia comemorar tanto, né? Porque 2 dias depois ele nadou o 100 livre. E aí o mais absurdo, né? No 100 livre, quem ganha? O Alain Bernard. Melhora o recorde mundial. Né? O Jason Lister fica em terceiro, empatado com o Cielo. Isso. Né? Então, como é que ele conseguiu aquilo? Não tem explicação, né? É uma situação assim, né? A gente usa muito essa expressão no futebol, né? O futebol, às vezes, tem lances que o pessoal brinca, né? O narrador geralmente brinca que se passar o replay, tá arriscado a bola não entrar. Né? No nosso caso, eu até estava assistindo essa prova esse ano mesmo. Eu trabalho com uma equipe de natação, né? Enquanto estava aguardando o horário do treino, eles chegarem e tudo, eu estava no telefone e assistindo essa prova, né? Chegaram alguns atletas e tudo, e perguntaram o que eu estava assistindo, eu falei, e aí muito engraçado que eu ainda brinquei, eu falei assim, ó, esse tipo de prova, se você passar os vídeos muitas vezes, tá arriscado você ver o Alain Bernard tocar na frente do Jason Lister. Pois é. Porque, né, é aquela situação que você pode brincar realmente, que se passar muitas vezes a prova, tá arriscado a mudar o resultado. Né? Devido E assim, se você observar a chegada, ali algumas imagens, alguns vídeos tem, né, a questão da chegada, eu acho que esse aqui não tem, infelizmente. Mas a chegada, você observa que os dois se arriscaram um pouquinho assim, porque tudo bem, eles vinham muito forte tudo, mas não teve aquela chegada tão forte, tão guardadas as devidas proporções de nado e tudo, como o Phelps teve que fazer para chegar na frente do Cavitt. Não houve uma chegada exatamente assim. Eles chegaram no limite, em função até
muito evidente, né, de todo o esforço que a prova gerou, de toda a atenção que a prova gerou. Então, assim, os dois lançam um braço ali, né? Mas o Jason Lisek, ele encaixou direitinho, né? Para ele Direitinho. O Alain Bernard ainda estava um pouquinho na frente, mas ele teve que trocar de braço. Que se ele esticasse a esquerda, ele não ia alcançar a bola, ele ia deslizar muito. Então ele dá mais uma para chegar em cima. E o Jason Lisek não, ele joga o braço direito e encaixa direitinho a chegada. Então foi no detalhe, deu tudo certo para ele, né? Absurdo o tempo que ele fez. Ele é 1.2 da melhor marca dele de revezamento. Mais de um segundo do melhor parcial dele de revezamento, né? E ele, desde 2000, né, que ele nada Olimpíada, ele foi campeão olímpico do 4 por 100 medley, fechando o 4 por 100 medley. Foi o recorde mundial, era dos Estados Unidos de 2006 do Pan Pacific, né? Eles ganharam o Mundial de 2007. Então, eles tinham um certo favoritismo, eles tinham aquela moral de americano, né? Sim. Mas os franceses estavam melhores ranqueados em 2007, um ano antes. Apesar de tudo isso. Exatamente. Agora, fazendo até uma correlação, a gente está aqui debatendo e tudo, me veio uma informação, uma lembrança, o seguinte, há 2 semanas atrás, eu comentei com o Indiane sobre a prova do 4x200 livre, né, em 1984. E assim, uma coisa que me chama a atenção, que a gente conversou agora e, de certa forma, você acabou observando o mesmo aspecto. Né? A gente pode falar de tudo, tradição, a preparação psicológica, todo o apoio, né, guardadas as proporções dentro do país, todo o apoio que a natação tem, mas a gente sabe que, na verdade, a natação tem que ser decidida dentro d'água. Né? Parece redundante falar isso, mas a natação é decidida dentro d'água. E aí você observa o seguinte, da mesma forma que o Indiane falou há 2 semanas atrás, nós observamos que no final de prova, o último nadador americano, apesar de toda a tensão, de toda a adrenalina da prova, ele se manteve na posição de nado dele. Não estou dizendo que é a melhor posição do mundo, não é isso. Mas ele conseguiu se manter na posição dele, de nado, o tempo todo. Isso há 2 semanas atrás nós conversamos sobre isso. E aí agora você faz um comentário semelhante em relação ao Jason Lisek, que foi o quê? Ele se manteve fazendo aquilo que ele estava fazendo ali o tempo todo. Não houve uma perda de posição, uma perda de eficiência, não houve vamos dizer assim, uma queda de rendimento. Teve, lógico, né? Você não conseguia voltar igual, numa prova de 100 metros naquelas circunstâncias. Mas da mesma forma que em 84, lá no 4x200 livre, né, a regularidade, a eficiência técnica, né, foi um dos fatores que determinou a vitória americana, e aí a gente vê 24 anos depois, num 4 por 100 livre, essa questão da posição do nado, da eficiência técnica, também garantir um resultado positivo. É aquela história, né? A eficiência técnica de é aquela posição de nado que tem que nadar daquele jeito e acabou. Não, é você observar do início ao fim, né? E aí, dessa vez, é evidente, com a ajuda dos trajes e tudo, os trajes com certeza tiveram essa contribuição, mas a contribuição não era só para os americanos, era para todo mundo. Tanto que a gente observa que nos anos, aí o que eu falo... Se bem que, Marcelo, desculpa te interromper, cara, sim, mas é uma coisa que eu não acredito muito não, que era igual para todo mundo. No início dos trajes, você lembra o Ian Thorpe? Ele usava o traje completo até o braço. Ah, sim. E aquela época, ele nunca repetia o traje, porque ele não conseguia tirar o traje. Quando ele acabava, vinha uma equipe cortar o traje dele e levava embora os pedaços. Não deixava ninguém analisar. Por isso até que eu acredito que foi também tirado, porque começou a virar uma natação diferente, a flutuabilidade, o tipo de material. Eu lembro, eu pegava o meu traje, você põe água, você fica brincando com a água, ela não ultrapassa o traje. Você quase que sai seco da piscina. Né? É pele de tubarão, lembra? Pele de tubarão, falavam. Realmente, era um negócio absurdo, cara. Não, 2 coisas, Marcelo.
acompanha as perguntas aí, porque o meu travou aqui das perguntas. Eu vi que tem um monte de amigo aí, né? Sim, sim. Eduardo Terapim, o Ale, o Fiore, o Rodriguinho, o Daniel Takata. Putz, cara, tem um monte de gente, eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. O Adriano, o Reinaldo, muito amigo bacana aqui, eu não estou conseguindo ver porque travou aqui o negócio. Não anda, sim. então Eu fica de consegui olho ver aí. aqui. Eu tô com uma pergunta aqui do Rodrigo. É o seguinte, ele perguntando, o erro do Alain Bernard foi passar forte demais? O que você acha em Cara, relação a isso? ele era. Eu acho que foi, porque a diferença da estratégia de prova. Inclusive, você estava falando. Eu tava até olhando para o lado aqui, porque eu fiquei com uma Sim, curiosidade. Eu quis ver a passagem do Eamon Sullivan na final do 100 livre. hum, Né? Eu não consegui ver ainda. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu não consegui ver a passagem dele quando ele venceu o 100 livre. Mas com certeza foi uma estratégia melhor. Né? Mas a confiança dele era grande. Imagine você pular meio corpo na frente e falar assim, eu sou o recordista mundial. sim, Não tem como me pegar. Então você está super animado, eu vou esmagar esses americanos, como ele falou antes. Então ele saiu querendo comer água, tanto que ele se culpa muito depois da prova, né? Ele não consegue sair da piscina, estava chorando, chamou responsabilidade para ele, eu perdi, não é assim. sim, Mas né? eu acho que ele errou pela diferença, né? 21 para 25, mais de 4 segundos, mesmo com saída livre, ele morreu no final, né? E passa Sim, com 34 braçadas e volta com 40, eficiência de nado perdeu muito. Os últimos 15 metros, ele faz 15 braçadas, uma por metro, né? Então ele fez 40 nos 50, mas nos últimos 15 ele fez uma, quer dizer que a eficiência dele ainda estava boa até os 35, até a metade da sim. piscina. Né? É que foi aquele momento que o tronco do laser que começa a subir, né? Eu acho que aí foi o momento que ele perdeu que o Alain Bernard Não perdeu. deixa cair, na verdade, né? Não cai de É, jeito nenhum, continua no mesmo eficiência, né? Um absurdo mesmo. não, com certeza. Não, o que eu estava falando aqui tem questão dos trajes é o seguinte, também foi uma coisa que nós debatemos semana passada. Até realmente vamos dizer assim, os precursores do traje que foi usado em Pequim, que é a pele de tubarão e tudo aquilo, realmente era, vamos dizer assim, era uma coisa muito exclusiva. Né? Uhum. Só que nessa fase, pelo menos o que eu acompanhava e tudo, lógico que não houve um equilíbrio exatamente, mas foi um momento onde de repente os nadadores tiveram acesso a trajes com a mesma, vamos dizer assim, você poderia ter um material um pouco inferior, um pouco superior, mas os trajes eram mais próximos um do outro Sim. ali em 2000 e 2008. Aí depois não, com o fim dos trajes, você observa até que com o fim dos trajes, aí é uma questão muito assim, os franceses até ganham em 2012, 2012, né? a revanche, né? Acaba A vencendo revanche. realmente. Isso. Uhum. Mas aí você já não observa aquele favoritismo, tudo que ocorreu anteriormente a Pequim, você não vê uma dominância dos franceses naquele patamar. E aí também, eu até coloquei aqui como uma das observações a fazer, né, na hora que eu me organizei tudo, para fazer a live, que é o seguinte, se a gente for pensar bem, essa questão de que foi uma revanche, por um lado foi. Se pensar Uhum. país contra país, foi. Mas se você lembrar que Alain Bernard não estava mais lá, que o Jason Lisek não estava Sim. mais lá, em Jason Lee, 2012. na verdade, ele foi reserva, né? Acho que ele nadou eliminatória. Eu acabei acompanhando o vídeo da final, eu não busquei da eliminatória assim, em informação. Mas, assim, não eram os Ele mesmos. foi Foi em reserva? 2012, ele foi reserva. Ele foi prata também. É. Então ele Mas, foi reserva, nadou pela manhã, mas não nadou a final, não. sim, sim. Então, assim, e fora que não tinha, né, já tinha passado toda aquela expectativa em relação à quebra de recorde por parte do Michael Phelps e tudo. Então, se você tira Uhum. esses elementos todos que eu falei da prova, que realmente eles não estavam presentes em 2012, você pensa o seguinte, você pensa que revanche só para os franceses. Uhum.
né? Se você for pensar em tudo que estava envolvido, de toda a questão do ranqueamento dos franceses anterior aos Jogos de 2008, eles tinham em mãos a possibilidade de impedir os 8 ouros olímpicos do Phelps. Quando você começa a perceber isso tudo, assim, a gente sabe que não é dessa forma, mas você pode pensar que pode ganhar mais uns 2 ou 3 vezes aí nos próximos anos, que em nenhum momento vai apagar aquele momento da equipe americana, aquele momento do Phelps, aquele momento do Jason Lizak, de vir de 2 edições de jogos aonde aonde ele não tinha sido bem sucedido no revezamento. No 4 por 100 livre, né? 4 por 100 livre. Porque ele ganhou 4 por 100 medley fechando, né? Com o recorde mundial. Mas o 4 por 100 livre estava na goela dos americanos, né? Sim, você imagina, né, essa situação do um nível de cobrança que é a natação americana, que você olha para o lado e tem todo mundo, teoricamente, pode chegar ao resultado que você vai chegar também, e conseguir fazer o que fez em 2008. Eu, particularmente, considero que nada vai... Até como o Daniel Takata está falando aqui, né? Os australianos que eram favoritos em 2012. Né? Então foi um cenário totalmente diferente do que tinha ocorrido em 2008. Então, assim, todo mundo vai falar em revanche, com certeza, os próprios franceses vão considerar como uma revanche, mas eu, particularmente, assim, aquela opinião de quem gosta, quem acompanha a natação, quem trabalha com a natação, você sabe que cada prova é uma prova. Você tem, lógico, você vai valorizar todas as provas, sim, mas você sabe que cada momento ali tem uma razão, tem um motivo especial, então vai ser muito difícil querer comparar qualquer coisa nesse sentido. Sim, pois é. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer o Daniel Takata, que ele sempre fez a preview das Olimpíadas, Mundial, das competições principais, né? Então, quando eu lembrei disso, eu pedi para ele mandou em 5 segundos. Todo o pré-Olimpíada ele me mandou. Eu lembro que eu usava muito quando eu comentei, né? Sim. E Olimpíada, cara, tem um negócio diferente, né? Eu lembro dos jogos que eu fui, a atenção da imprensa é muito maior, né? A imprensa fica em cima, interessa o país que é, o nadador que é. Só de você ir para a Olimpíada já muda tudo. Imagina. A pressão é muito maior. Né? Os franceses chegam como favorito antes da Olimpíada. Os Estados Unidos tem aquela história de perder. O Alain Bernard estava super confiante que era o recordista mundial. Para eles não perdiam de jeito nenhum. Então, todo esse contexto. Imagine o quanto os jornalistas franceses não botaram pilha nos moleques. Né? Sim. Nossa, então eles deviam estar uma pilha de nervos. Foi uma situação ali absurda. Jason Lizak nunca repetiu esse tempo que ele fez. Nunca imaginou chegar perto disso. Não, foi... É aquela história, né? Se a gente pudesse colocar um carimbo numa das medalhas do Phelps, com certeza seria com o nome ou com a foto do Jason Lizak, né? Pegar uma das 8 medalhas e... Qual foi a do 4 por 100 livre? Aquela história assim, qual foi a do 4 por 100 livre mesmo? Aí vai lá e carimbava, né? Ou com a foto ou com o nome dele, porque no início da live até o pessoal brincou, né? Que foram 7 medalhas e meia de ouro. Porque metade Você sabe que as 8 medalhas do Phelps deram só de bônus da Speedo deu $1 milhão, né? E aí eu vi uma entrevista do Jason Lizak com o Josh Davis, que estava no revezamento de 2000. Eu já nadei contra o Josh Davis, que nadava super bem, 100, 200 livre. Sim. Ele falou, vem cá, o Michael Phelps não te deu nada de uma parte desse milhão, tudo? E o Jason Lizak, não, ele responde super bem. Ele falou, não, ele não me deve nada, eu não fiz nada de espetacular, eu nadei por ele nadou por mim, nós nadamos por um time e por um país. O americano tem muito disso, né? Nadar essa questão de patriotismo, de estar entalado, as 2 últimas Olimpíadas que eles perderam, depois de tanto tempo eram invencíveis, né? Então, foi um momento com certeza. diferente para eles. Sim, até para os revezamentos americanos, sempre, o livre, principalmente 4 por 100 livre e o 4 por 200, sempre são muito fortes. Não que o medley não seja, mas, né,
o 4 por 100 livre, o 4 por 200 sempre são muito fortes. Aí até o nosso amigo aqui, o Vanderlei Santos, que reza a lenda que todos os dias chega uma cesta de café da manhã na casa do Jason Lesek, enviada pelo Michael Phelps. Deve ser. Deve ser. Faz bem. Se faz isso, faz bem, viu? Com certeza. Eu enviaria. Você não enviaria, não, numa situação dessa? Opa! Com certeza. Né? Cassiano, quero aproveitar aqui mais uma vez, né? A gente está chegando no final da nossa live. A gente teria fatalmente muitos e muitos outros aspectos dessa prova para avaliar. E assim, a ideia da Uniswim é continuar contribuindo para o desenvolvimento da natação, para reforçar as pessoas em relação aos momentos importantes, aos bons momentos, aos excepcionais momentos que a natação nos proporciona, seja como espectadores, seja como nadadores, seja como profissionais. E esse é um dos objetivos desse nosso quadro, né, que eu considero assim, da TBT Análise Live. Né? Não é exatamente uma live, virou um quadro. Né? Uhum. A ideia é continuar fazendo isso e a gente estamos, né, ao que parece, cada vez mais caminhando para o fim do isolamento. A gente não sabe ainda como vai ser esse retorno, mas ele parece mais próximo e ainda não esperamos conseguir manter o quadro. Se não for nesse formato, vai ser num outro formato que continue valorizando a história da natação. E aí eu quero aproveitar para agradecer imensamente a você pela participação, por essa colaboração, porque é sempre importante que, por mais que a gente pesquise sobre uma prova, sempre vai faltar algum detalhe que eu não falei, alguma coisa que você não falou no primeiro momento, eu posso completar. E eu considero essa troca tão importante, tão fundamental e é um fator que vem a brilhantar esse tipo de evento, é justamente essa possibilidade de troca. E eu quero agradecer mais uma vez imensamente a você por ter participado dessa live com a gente. Bom, Marcelo, é um prazer, cara. Falar de natação é um prazer. Eu acompanho até hoje muito natação, né? Aqueles de assistir eliminatória 2 da manhã, não importa o horário, não importa a prova, né? Assisto o que tiver que assistir. Mas, pô, falar de natação, lembrar essas provas incríveis, momentos sensacionais que fizeram parte da história, que você lembra, né? Eu tenho muita recordação de todos esses momentos. E ele é um papo de botequim, parece super descontraído, super legal. Então, estou à disposição, pode me chamar sempre. Ah, com certeza. Isso aí você pode ter certeza que você... Daqui uns 2 anos a gente vai fazer isso num barzinho grande, fazer tipo um estúdio de TV, sabe? Comentando, Sim. Relaxado, mesa redonda. Olha uma ideia surgindo aí, ó. Olha aí. Vamos crescer para isso. Vamos trazer o convidado, vai sentar lá no meio. Sim. A gente tinha pensado em até fazer do 400 medley do Thiago Pereira, né, de 2012. Não, vamos esperar mais um pouquinho, nós vamos estar no estúdio, mesa redonda com o Thiago Pereira no meio ali. Olha, com certeza, vamos sim, vamos amadurecer a ideia, porque com certeza Boa. Vai ser muito, muito importante. É o que eu falei, o formato pode mudar, mas é importante a gente procurar manter essa iniciativa que vai ser muito bacana para todos. Tá? É muito bacana mesmo. Parabéns aí pela iniciativa, é muito legal. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez a presença do Cassiano e voltamos na semana que vem, né, confirmar o dia não, com certeza é quinta-feira, mas o horário, né, aguardando aí algumas notícias que nós precisamos ter em relação ao retorno, à reabertura das piscinas, para avaliar qual vai ser o melhor horário. A gente deve ter isso amanhã. Então, quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam até agora, a presença do Cassiano também. Grande abraço a todos e uma boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Boa noite aí. Obrigado, Marcelo. Grande abraço para você e para todos. Valeu. Grande abraço.